Boa noite e bem-vindos para essa live de hoje na análise de ministração. Todas as terças-feiras eu estou aqui normalmente com a Ilza e a gente começa então a observar, alguns formulários, pessoas que desejam ministração. Na verdade, ensinando vocês a olhar como é que a gente então faz para que a gente possa ministrar essas pessoas e começar a ir mais profundo nas raízes espirituais. Então tá aí, a Ilza já chegou, manda o convite, Ilza, quero tu aqui comigo, vou te chamando também, isso, pra gente conversar sobre essa ministração. Oi, Ilza, tudo bom? Oi, tudo Como bem? é que tá? Bem, Que bom, pronta? sim, pronta. Ótimo. Ilza, então tu vai me passar hoje as informações desse nosso caso, para que a gente possa trabalhar um pouquinho e encontrar suas raízes espirituais. E o que eu tô achando legal, Ilza, das nossas conversas é que a gente não só trabalha isso, mas a gente busca e puxa tantas outras coisas, que acabam trazendo uma visão mais clara, até para quem está enfrentando as mesmas situações e às vezes não se percebeu disso, né? Sim, verdade. Manda lá. Tá. Então, é uma pessoa de meia idade. Ela está procurando ministração, a situação dela, o problema dela. Ela relatou que sempre leva as coisas para o lado pessoal. Aí, como isso tem afetado ela, ela disse que nos relacionamentos ela tem muita desconfiança, não consegue confiar, acreditar nas pessoas. Como ela se sente consigo mesmo, frustrada, por não saber o que fazer, insegura, com medo, por não conseguir confiar nas pessoas. Deixa eu ver o que mais aqui. Como se sente consigo mesmo por causa disso? Qual a coisa mais dolorosa e difícil para ser tratado nesse problema? Ela colocou que é por machucar pessoas com palavras. Ela fere geralmente as pessoas por atacar as pessoas, por sempre ter desconfiança. Acho que mais ou menos isso, o Sim. começo. Uau, algo tão comum. A gente talvez possa pensar eu vejo isso como uma coisa muito comum nas nossas ministrações. Às vezes a pessoa não vem para a ministração por causa disso, mas dentro do que ela traz, vem Uhum. muito esse sentimento de eu desconfio, eu não consigo, confiar e depender das pessoas. E como é que ela colocou ali o problema principal? Sempre levar as coisas para o lado pessoal. E aí acaba Alguém se sendo. sente sempre atacada, sempre, né? Como todas as palavras que as pessoas falam, talvez ela, ou a ação, né, que as pessoas fazem, como se fosse diretamente para ela, e às vezes nem é, né? Alguma coisa assim, mais ou menos. E sabe o que é mais difícil, né, Ilza? Essas, quando a gente está nessa fase da nossa vida, nesse, nesse, nesse tanto de sofrimento, é tão difícil. Por quê? Porque tu acaba olhando as pessoas e não importa o que a pessoa faz, sabe? Não importa se a pessoa, coitada, deu um espirro, foi falar para outra no ouvido, e dizer alguma coisa assim: olha, tu tem batom no dente. Não, a pessoa acha que estão tramando É contra ela, verdade. sabe? Verdade. E É a gente já verdade. vê, me parece bastante, toca também de novo na rejeição, né? Toca Uhum. aí de novo nessas áreas onde a gente não consegue confiar nos outros. E como eu estou falando, é tão comum, Ilza, eu posso dizer da minha própria experiência. Eu me lembro uma vez uma pessoa que perguntou assim para mim: em quem tu confia? Aí eu já nem sabia dizer se era em mim ou em ninguém, sabe? Então, às vezes a gente tem a impressão, e quanto mais situações difíceis na nossa vida, de abandono, de rejeição, dependendo como a gente internaliza tudo isso, dependendo todas as opressões e pressões hereditárias sobre nós, acaba sendo uma constante falta de energia, né, de vida.
Porque se tu tá ali, ó, tendo que lidar, tudo tem a ver contigo, tudo é contra ti, é bem complexo. É bem complexo de se sentir bem em qualquer grupo, em confiar no esposo, na esposa, em confiar nos amigos, naquele grupo de apoio, seja a igreja, né? Seja no trabalho. Então eu imagino que essa é uma mulher, né? É uma mulher. Constantemente essa pressão. E uma das coisas que eu queria trazer, Ilza, é que seria interessante, né, de ver quais foram os eventos, as situações que aconteceram na vida dela. Porque quando ela diz que eu não confio em ninguém, quando a gente chega nesse ponto na nossa vida de realmente nos dar conta de que a gente, se não é nós, né, a gente não consegue confiar em ninguém, as relações são muito frágeis ou nulas, né? Tu é sozinha, e ainda a gente julga as outras pessoas, né? Verdade. Eu estou sozinha com eles. Até isso ela colocou no formulário também, que procurava sempre se isolar, talvez como defesa, né? Com certeza. Porque se toda hora tá vindo na frente dela aquela buzina que diz: tão tramando contra ti, tão falando de ti, não te querem aqui, ou seja o que for, tudo eu tomo pessoal, né? E sabe que é bem comum as pessoas, até mesmo na congregação, sabe? Elas ficam assim: ai, o pastor falou aquilo por causa de mim. É, O fulano falou aquele outro no louvor, foi por causa de mim. Então a gente começa a tomar tudo, e aí o que eu gostaria de trazer, que provavelmente essa pessoa vai identificar, é o quanto o julgamento contra os outros. E essa foi a parte que eu consegui ver, uau, para mim. uhum. Eu julgo as outras pessoas, né? Por causa dessa situação. Porque eu tô. Até vou tirar aqui os comentários para poder ver o teu rosto. Porque eu tô naquele momento ali, né, Ilza? Naquele momento Sim. onde tudo é contra mim, Uhum. né? Onde tudo está sendo feito contra mim. Então eu tenho uma dificuldade enorme de ter pessoas ao meu redor, de poder confiar nelas. Então eu me isolo. É uma resposta é um controle nosso, né? Para nos Verdade. proteger. E o julgamento, a culpa que a gente traz para as outras pessoas, por quê? Porque elas nos fazem sentir de uma forma, porque elas não estão fazendo o suficiente para que a gente se sinta bem, é essa parte do julgamento. Essa foi a parte para mim, quando eu trabalhei com essa área, muito forte, né? Porque eu notava, nossa, como o meu criticismo era tão aguçado, né, com as pessoas. E parecia realmente que a única pessoa que eu podia confiar era em mim. E tem várias vertentes disso, né? Tem pessoas que Uhum. acreditam que tem que ser forte, e aí tem outras experiências que elas já tiveram que cuidar de si mesmas, emocionalmente. Às vezes não estou falando tão necessariamente de tiveram que cuidar de si, casa, comida, quando eram menores, mas tiveram que cuidar de si emocionalmente, né? Não teve outras pessoas que cuidaram desse lado. Faz sentido, né? Tá. Até ali nessa parte que diz, né? Liste qualquer voto ou julgamento que você fez contra outras pessoas. Ela colocou, eles não gostam de mim, não se interessam, têm pena, são falsos, realmente. Um julgamento sempre achar que a outra pessoa não está sendo verdadeira, que. E aí tu vê problemas enormes de relacionamento, né? Tu vai até um ponto onde é seguro, ou tu vai porque precisa. Por exemplo, os relacionamentos é família, porque tu tem que ver. Os Uhum, relacionamentos é trabalho, porque tu tem que aturar. E as pessoas que talvez tu vai na tua congregação, onde é que tu entende? Não tem além disso, não consegue se colocar nesse lugar. E é um sofrimento muito grande, porque na verdade existe um desejo, né, de poder sair disso. E olha ali as palavras que tu falou, né, que a pessoa julga e diz exatamente isso. E me toma ainda para mais uma coisa, Ilza.
Existe talvez uma área aí importante de ser trabalhada que é vítima, né? Verdade. Porque a pessoa parece que ela não consegue ser autora da sua história, tu entende? Eu não vou fazer Uhum. isso porque tá todo mundo me julgando. Imagina o que eles vão dizer de mim, sabe? Eu me limito pelos olhos dos outros, que talvez nem seja real, mas é o que eu consigo entender. E aí eu vivo uma vida medíocre, né? Porque eu não consigo cumprir o propósito de Deus em mim, porque imagina o que eles vão dizer. Ou será que Deus tem. É tão profundo, né? Então aí a gente já falou de rejeição, a gente Uhum. falou desse vitimismo, indignidade, ou Uhum. o que mais que a gente poderia dizer aí nessa parte de vítima, né? Essa crítica. E aí teria uma terceira área. Talvez a gente precisa conhecer um pouquinho mais dessa história Tá. para talvez ver uma terceira área que a gente poderia trabalhar. Deixa eu ver o que mais ela anotou aqui no questionário. A 15, liste qualquer maldição que você declarou sobre você mesma que possa se relacionar ao problema atual. Ela colocou: as pessoas só querem me usar, ninguém me ama de verdade. É. E aí nós vamos na raiz de todos os males, que é o abandono, né? É, Então nós não sabemos o que aconteceu, provavelmente várias situações dessa pessoa que ela se sentiu abandonada, né? Que ela se viu tendo que lutar por ela mesma. Imagina, né, verdade. Ilza? Poxa, a gente coloca confiança nas pessoas e assim, quando a gente é pequeno, não é que nem hoje. Hoje a gente é adulta, a gente pensa assim, bah, eu vou confiar no fulano, ou eu vou confiar na ciclana. Quando a gente é pequeno, não existe esse processo assim tão lógico, né? Bah, eu vou confiar na minha mãe, bah, eu vou confiar no meu pai, eu vou confiar na minha prof, né? É apenas uma entrega. A gente entrega, né? É Uhum. aquela criança que se atira e tem certeza que o pai vai pegar. Uhum. E então a gente Verdade. se atira e emocionalmente, quando a gente se atira e ninguém nos pega, né? Por exemplo, pá, tô tão feliz, eu vou fazer essa apresentação, né? Meu pai e minha mãe vão vir aqui ver ou alguma coisa assim, de repente ninguém aparece, né? Tu praticamente pulou e ninguém te pegou. Uhum. Ou situações onde aconteceu algo tão difícil contigo e tu conta então para tua mãe. Mãe, fulano disse isso. Fulano tentou fazer isso comigo. E aí a mãe diz: "Mas que absurdo! Capaz que o fulaninho ia fazer isso contigo." Poxa, eu me expus a ponto de dizer: agora eu vou falar para uma pessoa que eu confio o que aconteceu comigo. E ela me expõe ao ridículo, ela desconfia ou não acredita em mim. Uhum. Entende? Então, assim, são tantas as situações que nos levam a a se jogar emocionalmente na confiança e dar um pulo e cair no chão, de cara no chão. E a gente aprende, o ser humano, ele aprende muito rápido, né? Eu sempre digo, tenta imaginar se tu tem o teu dedinho quebrado, né? Aí tu fez lá toda aquela função, ajeitou. Como é que funciona quando alguém vem querer te dar né, uma mão, assim, ou quem querer fazer alguma coisa? Tira a mão. Tu já sabe, tu não vai fazer isso porque dói muito. Ou às vezes quando tu sem querer, né, tu vai pegar uma coisa e de repente, não te deu conta. E às vezes a gente não se percebe, mas a gente aprendeu isso durante toda a nossa vida, né, Ilza? Que tem É. algumas coisas que não são seguras a serem feitas. E quanto maior o tombo, maior, né, essa sensação de completo abandono. Uhum. E uma das coisas, me lembrei agora, uma das coisas mais importantes quando a gente nasce, né, da gente ter, é essa construção de confiança. Então, eu me pergunto quantos de nós, e com certeza essa pessoa que a gente está falando aí, essa, essa construção de confiar, né, ela está fragilizada.
E eu tava olhando o pastor Lucinho da Lagoinha, ele tá falando filhos adolescentes. Eu tenho um de 8 anos que às vezes eu nem sei se já não tá precoce, né? O jeito que ele age. Então eu pensei, eu vou lá assistir. E eu fiquei maravilhada com as coisas que ele estava falando e trazendo para os pais. E, e nós, como pais ou como líderes, a gente não se dá conta, né, do quanto essa infância e depois a adolescência, essa dependência que existe, né? Esse eu vou me jogar nos teus braços, não literalmente, dependendo da forma como tu vai me olhar, dependendo do que tu vai dizer, dependendo se eu posso ou não confiar. Então tantas opções que existem, mas para a gente entender um pouquinho de onde vem isso, né, Ilza? Sim. E sabe que tu falando ali, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo. Na minha infância tinha uma amiga que era minha prima, criança, né? E a gente fazia tudo junto, assim, ia pra escola junto, onde uma ia dormir na casa da outra. Então, pra mim, ela era a minha melhor amiga. E nessas brincadeiras de criança, de dizer, né? Ah, quem é tua melhor Ah, amiga? Quem é tua melhor amiga? E aí a gente fez as perguntas e eu falei pra ela, tu é minha melhor amiga. E na hora dela responder, ela ficou pensando e não disse que eu era a melhor amiga dela. Isso pra mim foi algo tão dolorido, sabe? Que eu pensei comigo, eu não vou mais ter melhor amiga. E agora tô falando, eu lembrei disso, sabe? Logo me veio essa cena e essa imagem de criança e eu dizendo pra ela, né, era uma confiança que eu tinha e é uma certeza que eu tinha que ela também ia me dizer que eu era a melhor amiga dela. Só que ela não disse que eu era a melhor amiga dela. e tu São entende, coisas. Ilza? Imagina várias repetições dessas. Uhum, Hoje foi com a amiga, amanhã é com o pai e com a mãe, depois é na escola, depois é com alguém que a gente gosta e que não gosta da gente, ou gosta da nossa melhor amiga, sabe? E aí, uma coisa atrás da outra, é, onde a gente não encontrou ninguém que pudesse ser esse lugar seguro, né? Que pudesse verdade. ser essa fonte. E, e a importância de se ter, né? Isso, a importância de se poder segurar em alguém. O Ben e a Sarah estão numa fase, eu acho que é a do Ben, e dele passa para a Sarah, porque ela não entende muito bem, mas ele diz assim: ai, faz isso, que daí tu vai ser meu melhor amigo. Para mim, eu digo, mas eu sou a tua melhor amiga. Ah, mas se tu fizer isso. Aí vem a Sarah, aquele toquinho de 3 anos. Mamãe, faz isso, mana. Aí tu vai ser minha melhor amiga. Né? Então, existe uma força tão grande nessa fase de conexão. Eu acho que é essa palavra, sabe, Ilza? Conexão. A pergunta Verdade. é quantas conexões saudáveis a gente conseguiu fazer? E aí eu sempre acho que um sistema de apoio muito grande, importante na família são os avós, né? Uhum, Eu, por causa da minha história, eu não tive uma conexão tão grande com os meus avós, né? Foi uma conexão distante, que eu vou dizer. E aí a uhum, avó que eu tinha mais próxima, ela muito alemã, daquele jeito assim, né? Que tal era oi, oi, eu sei do amor dela, mas sabe, a conexão não uhum, existia. Aí eu venho e conheço o Marcelo, que sempre foi o preferido dos netos. Tomara que as primas e os primos dele não estejam assistindo isso. Mas sempre foi o queridinho, tinha o amor completo, a admiração, aquilo que uma vez eu falei aqui, não existia erro aos olhos das duas. Era uma competição por ele. E mesmo depois de grande, de casado, era assim sabe, um amor, aquela sensação de que mesmo quando em casa as coisas talvez não estivessem 100%, existia um lugar seguro onde tu tem alguém que não importa o que está acontecendo, tá do teu uhum. lado. E às vezes a gente não se dá conta da importância disso, de quanto nos firma para poder confiar.
para poder dizer tem alguém, eu já experimentei essa conexão, já experimentei alguém, então por que não vai existir outra pessoa, né? Verdade. Da mesma forma que a gente pensa, não existe ninguém, então não vai existir outra pessoa. E a gente faz a conexão de uma forma que é ruim para nós, porque provavelmente vão existir outras pessoas, mas dependendo da quantidade de vezes que foi dito para nós, vez após vez, de que não posso confiar, porque a pessoa vai, né? Ela não vai me segurar quando eu tô pulando, que nem tu. Ah, ela é a minha melhor amiga. Agora eu tô pulando, tu pulou, eu te carreguei. Agora eu vou pular, tu vai me segurar. E daí cai no chão. E às vezes são coisas simples que hoje tu ri, tu ainda disse, é coisa de criança. Mas que naquele momento não é coisa de criança, né? Às vezes a gente não se dá conta, é coisa de criança, mas é o mundo da criança. E eu me lembro que por muitas vezes, quando criança, quando alguém chegava em mim e dizia, ah, ser amiga, eu sempre pensava, não, não é amiga. Porque eu ficava pensando, porque um dia eu tinha uma melhor amiga e ela disse que não era, que eu não era a melhor amiga dela. Então, eu sempre ficava pensando, não, não é. Olha só. A gente tem essa comparação, sim, realmente a gente leva essa comparação de dor, né? Foi ferido, e compara com outros relacionamentos. Também vai ser assim. Quando eu acreditar, quando eu confiar, a pessoa também vai, em alguma parte, em algum momento, a pessoa vai decepcionar. É. Realmente, às vezes a E gente carrega esses relacionamentos. a dificuldade disso, Ilza, é que nos impede, né, de realizar novas conexões, de formar novos, né, novas bonds, eu ia dizer, mas é exatamente isso, é de nos conectar, de nós estarmos com outros, porque por mais que, e não é só aqui, né, a criança pensou, acabou formando uma verdade para ela. Verdade. E aí quando esse conceito vem, ele rege as nossas ações, não adianta. Aí eu não consigo, por mais que eu queira, né? Ah, não, eu quero ser tua amiga. Ah, mas eu não consigo me conectar, eu não sei por quê. Eu não consigo ir mais profundo, não sei por quê. É porque aqui dentro eu arraiguei uma verdade para mim, que na verdade está me impedindo de viver o que Deus tem para que eu possa viver relacionamentos. E às vezes também acontece dentro do casamento, Ilza. Eu tenho uns programas na Netflix que eu gosto muito de assistir. E tinha um de umas senhoras, assim, um pouquinho, não era bem senhora, mas assim, depois dos 30, 40, ó, depois dos 30. Mas elas estavam buscando alguém, né? Um marido. E uma delas, ela disse o seguinte, ela tinha se separado, ela casou, ela era da igreja, e ela disse que fazia tudo certinho, e aí ela pensou, ela se deu conta depois, nossa, eu acho que eu fiz isso porque as pessoas estavam me pressionando, eu não queria, acho que eu não, a gente nunca se conectou, né, profundamente. Aí ela se separou e foi procurar outras pessoas, então tinha um expert em namoro que estava ajudando elas para aquelas coisas que elas faziam errada, né? Quando eu ia num restaurante, ou falava demais, ou isso e aquilo. E essa moça, todas as outras estavam se encaminhando. Essa moça, ela teve grandes dificuldades. E eu acho que ela era a mais bonita de todas, tá? Então não era essa questão. E aí teve uma hora no episódio que ela faz isso que foi para mim incrível. Ela para e ela disse: não era o meu marido. Não era aquele casamento. Eu não consigo me conectar nesse nível. E aquilo para mim foi tão interessante, porque era, de certa forma, uma realidade, né? Não era um filme, era algo que a pessoa estava vivendo naquele momento. Tanto que ela pegou e foi ligar pro ex-marido, e ele não atendeu, mas ela estava ali, ela teve aquele entendimento. Eu não consigo me conectar nessa profundidade. E eu culpei ele sempre por a gente não ter essa conexão profunda que eu estou buscando. Mas agora eu estou aqui indo em todos esses encontros onde todo mundo já está terminando e eu não consigo me conectar com nenhum deles.
Então, trazendo isso também para o nosso relacionamento conjugal, né? Onde a gente, então, diz, ah, tá bom, amigos, ou as pessoas, eu não me relaciono muito bem, mas acaba entrando somente a um nível de intimidade com o nosso cônjuge emocional, talvez também sexual, mas muito emocional, onde a pessoa diz, opa, ah, incompatibilidade de gênios, né? É bem comum. Ah, eu achei que era uma coisa, mas não é. A gente tem muita diferença e tudo isso pode ser também. Mas às vezes a Uhum. gente não se dá conta que a gente tem crido por tanto tempo e a gente não tem permitido ninguém para nadar mais fundo, né? A gente fica só na Uhum. beirada com as pessoas. Então, talvez seria interessante nessa ministração também dar uma olhada nesses relacionamentos mais importantes, casamento, filhos, né? Como isso está para que a Uhum. gente, para que talvez mostre exatamente esse Uhum. medo de conexão, né? Esse medo de confiar de novo, esse medo de se jogar e não vai ter Uhum. ninguém para pegar, né, Ilza? Aham. E aí no falso Ah, conceito tu colocou uns ali, desculpa, pode falar. eu ia falar dos falsos conceitos. Eu acho que Os até a falsos gente já falou conceitos. ali desse que tu mencionou antes. É, um que eu achei que ela marcou, que eu achei que tinha muito a ver assim com esse caso dela, que é ninguém me ama ou se importa de verdade comigo. O outro, mesmo quando dou o meu melhor, não é o suficiente. Nunca consigo alcançar o padrão. E eu escolhi três aí. E o outro é a melhor forma de evitar sofrimento, rejeição é me isolando. Achei que esses três falsos conceitos tinham bastante a ver assim com o caso dela, sabe? E olha o que tu falou ali, ela anotou para evitar a rejeição. Ela mesma já disse isso, né? Para te ver, É, eu já experimentei isso. Então, para eu evitar isso que eu já experimentei, que é dolorido, eu preciso cortar as pessoas, eu preciso de mantê-las distante. Em outras palavras, eu vou rejeitar elas antes delas me rejeitarem, né? É aquele bendito é. caso onde as pessoas fazem assim, ó, elas nem se dão conta. Ô, fulano, por que que tu não manda o teu, o teu, como é que é para procurar um emprego ali? O, Currículo. o teu currículo lá para aquele lugar. A pessoa já acha que não vai conseguir, ou que alguma coisa, não, não vou. Né? E não tem nada, na verdade, que, bom, se ela não gosta daquilo lá, não manda. Mas tu entende? É uma coisa que a pessoa queria muito, mas ela nem se coloca no risco por medo de já ser rejeitado, né? De ter um não. E isso é uma outra coisa, Ilza. Eu acho que muitas pessoas já ouviram tantos nãos que elas não conseguem ouvir mais um. Tu entende? Elas já experimentaram essa dor tão grande que elas entram para uma passividade. E agora, falando isso bastante para o público masculino, que é uma das coisas, né? A mulher entra em várias outras coisas que a gente sempre discute, mas isso é um lugar que o homem tende, uma passividade, onde então ele se acomoda. Não, né? Eu tô com medo de experimentar de novo, eu tô com medo de ser rejeitado, eu tô com medo, então eu guardo aquele lugar de que um dia foi bom e foi um sucesso, então eu não vou arriscar fazer uma Uhum. tentativa e daí perder. Né? Então, isso é uma das coisas bem comuns. E dentre esses falsos conceitos, todos os três estão ótimos. Talvez com a entrevista a gente vai poder pegar o que, qual seria o melhor. Então, acho que a gente Sim. poderia dizer que o abandono e a rejeição, com certeza. Uhum. Eu acho que o outro é medo. Eu também coloquei esses três. Também achei Né? rejeição, abandono e medo. E talvez a gente podia até juntar rejeição e abandono. O É. medo, eu não sei se a gente não deveria em algum, talvez lá no abandono, no rejeição, a gente coloca o vítima. Mas para mim, Hum. sabe, às vezes a gente não até ouvir a pessoa, se o vítima é mais uma consequência das situações que aconteceram, ou se realmente é uma opressão, uma legalidade que mantém a pessoa
em ciclos destrutivos que vai sempre deixar ela como uma vítima, sabe? Colocando em situação de vítima, né? E principalmente porque daí é uma dificuldade também de ver os seus... Porque é tanta ferida, né? As pessoas que estão lutando tanto, tu vai ver que são pessoas que tu... Porque ela toma tudo pessoalmente, tu nem... Às vezes é muito difícil. Na verdade, é um caso bem difícil da pessoa vir para a ministração. Normalmente ela vem por outros motivos que acaba mostrando esse, mas essa é bem complicado porque é uma pessoa que não tá, às vezes, preparada para ouvir que ela é a autora da vida dela, né? Todas as pessoas, o problema, porque se não tivesse estourado a pia hoje, tudo estaria bem. Se a fulana não tivesse dito para o meu chefe isso, olha só, minha semana estaria ótima. Né? Se o meu marido não tivesse se atrasado, nada desse negócio teria acontecido. Tu entende? Então é uma posição bem de defesa para não ter a dor. Verdade. Então seriam, E acho que essas entender que três áreas. nós, né, somos responsáveis pelos nossos sentimentos, né? E ali coloca muita responsabilidade na outra pessoa, né? Ah, tô sentindo isso, que nem isso que tu me falou fez me lembrar daquela pergunta ali que ela respondeu antes no formulário, né? Que a defesa dela era, ela machucava, como ela sentia que, deixa eu ver a primeira palavra, como ela sentia que outras pessoas eram afetadas com isso. E aí ela colocou que agredia outras pessoas com palavras, feria pessoas com palavras, machucava. Então eu acredito que tem a ver muito com isso, né? Com essa questão. Acho que sim. Colocar a culpa, ela no meu ela tá sentindo e aí ela acha que a outra pessoa é culpada daquilo que ela tá sentindo, né? Exatamente. Porque às vezes, se nós formos pensar, as pessoas não estão fazendo por causa dela, né? As pessoas não estão falando por causa dela. Mas ela sente como se a culpa fosse da pessoa, mas ela é responsável por esse sentimento que é por causa da rejeição, né? De E olha que feridas que ela interessante, me tem. parece, Ilza. É uma pessoa que não quer ser... tudo que todo mundo está falando é contra ela, então necessariamente ela não quer essa atenção, mas na verdade ela precisa dessa atenção, tu entende? Então ela acaba... eu não sei uma forma de explicar melhor, mas como todo mundo é responsável, né? Eu fico à mercê de todo mundo. Talvez até um controle deveria ser colocado ali naquelas portas abertas. Talvez não como a porta aberta, mas sim como ali no abandono, talvez esse controle. E nós podemos ver isso muito, que depois se reflete em... vou dar um exemplo, né, de mães que culpam os filhos. Ai, eu tô mal porque o fulano não veio aqui hoje, né? Não, meu filho, se tu não passar aqui, a mãe... Ai, a mãe... Nossa, vou ter um ataque, né? Então é uma forma que ela encontrou de se manter presente, mesmo dizendo, ele não se importa, é isso que ela acredita, ele não se importa, ele não tem tempo para mim, ou ela. Então hoje eu já acabo sem me dar conta, não estou falando que é na maldade, né? Eu já acabo tendo até sensações físicas, manipulação, para conseguir o que eu preciso, porque na verdade todo mundo é responsável, né, por mim. Complexo. Verdade. E mais incrível ainda é de que não é raro, né? Eu disse, esse foi uma das áreas também que eu tive que trabalhar na minha vida, porque quando a gente abraça o abandono e abraça a rejeição, de uma forma pequena ou grande, a gente vai estar enfrentando isso, né? E usa mais alguma coisa, eu acho que foi ótimo. Eu acho que é isso aí. Então tá. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Ilza,
que está aqui conosco também e nos ajudou nesse momento. E Ilza, nos vemos semana que vem, então, né? Sim, obrigada, Jaque. Sim, Então nos tá, vemos. um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.